muito bom dia. Hoje, dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira pós-feriado aqui no Brasil. Que zica que está no mercado das commodities hoje. Olha, a única coisa que está verde é o dólar DX, para vocês terem uma ideia aqui na minha tela. O restante, tudo vermelhinho. Hoje tem tanta notícia que eu poderia falar aqui sobre o mercado de commodities que eu podia fazer um programa até o meio-dia. E eu acho que eu não terminaria de fazer o programa. E o motivo de haver tanta notícia é que a gente está entrando num período sazonal de mudança de comportamento de preços. Na verdade, esse período ele já começou no finalzinho de setembro e até agora não houve essa mudança. Então, o mercado está muito suscetível a notícias. Na verdade, os fundamentos eles estão sendo construídos através de notícias. A gente sempre ouve perguntas ali, notícia faz preço, não dá para operar notícia, mas nesse momento são as notícias que estão fazendo o preço. Vídeo que aconteceu no trigo. Nós vamos falar hoje um pouquinho o que aconteceu no trigo esta semana, para ver a oscilação de preço, a volatilidade de preços que acabou chegando nas cotações lá na Bolsa de Chicago. Ontem, decisão da taxa de juros pelo Fed, muito dentro do que o mercado esperava, 75 pontos, e a indicação do que o Jerome Powell é de que ele vai reduzir o ritmo de alta agora, né? Próxima reunião já há uma expectativa aí de 50 pontos e para a próxima 25. A próxima reunião é dia 14 de dezembro, agora, daqui pouquinho mais de um mês. Mesmo assim, o mercado esperava um pivô dovish e não veio, né? E o Jerome Powell fez uma construção sobre o que é pivotar o mercado, que todos aguardavam realmente e não tem sentido nessa esperança do mercado. China com alguns problemas lá no setor de energia, novamente, a China está há um ano enfrentando problemas de energia. Europa, para ficar ruim lá, tinha que melhorar bastante. E tem um dado muito interessante no setor de energia da Europa aqui que pode favorecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande candidato para ter um favorecimento devido à crise de energia na Europa. Mas vamos para a tela, senão não vai dar tempo de falar tudo. Vamos começar com o petróleo hoje. Ontem o petróleo ele fechou em alta. O vencimento de dezembro ele fechou cotado em $89 o barril, porque saíram dados de estoques lá nos Estados Unidos e o de petróleo veio abaixo do que o mercado esperava. Enquanto o mercado esperava um crescimento de 367 mil barris, veio uma queda de 3,1 milhão de barris. E isso fez com que as cotações subissem ontem bastante na Bolsa de Chicago. Chegou a trabalhar até de maneira mista, mas subiu. Você vê que na semana anterior, os estoques eles cresceram em 2,5 milhões. Então, vocês percebem aqui que esse sobe e desce, é normal entre uma semana e outra. E ontem uma queda bem forte. Mas como vocês sabem, o problema não é o petróleo, o problema são os refinados. Então, olhando a gasolina, que agora nós estamos numa sazonalidade de baixa, não faz sentido o preço da gasolina subir, teve mais um dia de queda, mais uma semana de queda, né? Semana passada haviam caído 1,4 milhão e agora caiu 1,2 milhão. E o diesel e o retinóio destilados, ele teve um aumento, o mercado esperava uma queda de 500 mil barris e veio um aumento de 427 mil barris. Na semana anterior já havia acontecido um aumento de 170 mil barris. É aqui que está o problema dos Estados Unidos. São nos estoques de destilados que estão no nível mais baixo sazonalmente desde 1982, início da década de 80. Por que sazonal? Porque ele já esteve menor, esse ano mesmo ele já esteve menor, que foi no comecinho do ano, ali por abril, mais ou menos. Sazonalmente, porque esse é um período que tem que haver crescimento dos estoques de retinóio, de gasóleo, porque é um período que você aumenta o consumo para o inverno, que começa janeiro, fevereiro, março. Então, em abril, esses estoques deveriam estar baixos. Agora, nós já estamos com nível baixo, como se estivéssemos em abril, ou seja, nós temos um período de consumo intenso ainda de retinóio e de diesel nos Estados Unidos, sem ter estoque.
Então, a minha leitura é que nós podemos ter um aumento do petróleo, mas ele não vai ser agora, ele pode ser um pouquinho mais à frente, quando o consumo se apresentar e não a demanda. Ou seja, a demanda vai ser transferida para o momento do consumo. Ficou confuso, né? Demanda e consumo não são a mesma coisa. Commodities energéticas, como o gás natural, o retinol, o petróleo, normalmente a demanda se apresenta antes do consumo, porque a demanda parte do setor industrial e o consumo é feito pelas famílias, pelo varejo. Então, o setor industrial tem que comprar o produto para processar ou armazenar e disponibilizar no momento do consumo. Por isso que a demanda ela se apresenta um pouquinho antes. Então, eu acho que a demanda vai se apresentar junto com o consumo, e isso é um problema. Isso é um problema porque você não tem espaço para qualquer interrupção na logística, na produção ou na armazenagem. Vocês devem lembrar o que aconteceu em fevereiro do ano passado, quando uma nevasca muito forte em fevereiro nos Estados Unidos, no Texas, impediu a produção e a logística de gás natural. E naquele momento de baixa do gás natural, os preços subiram para mais de $7 por milhão de BTU. Foi a primeira vez em muitos anos que bateu aquela cotação lá por causa de uma interrupção logística devido ao clima. Então, eu acho que o petróleo tem este risco, tem esta chance. Eu ainda tenho uma visão altista para o petróleo, não sou tão otimista acima de $100, mas eu acho que ele deve voltar próximo das $100 até o primeiro trimestre do ano que vem. Vamos torcer para que eu esteja errado, mas hoje é esta a visão. Junto a isso, nós temos uma alta no dólar DX no dia, ele já chegou a bater 113 pontos agora mesmo, voltou um pouquinho, mas subindo 0,7 a 112,93. Claro que ele está longe desta máxima aqui, que foi de 114,78 pontos. Mas a gente vê que ele também tem uma espécie de fundo aqui e tem uma resistência aqui. Então, ele está operando dentro desse range, ele não sai quase do lugar. Hoje é normal, ontem teve o discurso do Jerome Powell, teve a decisão dos juros norte-americanos, é normal ele acabar tendo um pouquinho de volatilidade. Mas quanto mais alto o dólar DXY, mais negativo é para as commodities, porque deixa elas mais caras no mercado internacional. Indo para o café, mais um dia de queda. Ontem ele subiu quase 4%, teve uma alta bem forte nas cotações aqui. Mas você vê que ele bateu aqui bem em cima de uma resistência de um Fibonacci que eu tracei. Quando que foi esse Fibonacci aqui? No dia 28, e ele não conseguiu romper, e agora ele está fazendo um movimento de queda de preços aqui. Então, mais um dia negativo para o café. Há uma notícia vindo justamente do café, que lá no Vietnã o pessoal espera uma melhora nas condições de vendas do café arábica. Eu tinha acabado de ver a notícia aqui. Aqui, ó. A notícia. Então, a expectativa até lá do Vietnã é de um pouquinho de melhora. Aguarda novos grãos do Vietnã. Preço sobe na Indonésia, mas os preços domésticos no Vietnã caíram essa semana com o comércio mais fraco, compradores esperando a chegada de grãos frescos nas próximas semanas. Então, o preço está reagindo a isso que nós temos falado no café. O clima tem sido favorável aqui no Brasil e ele está perfeito? Não está perfeito, mas nós tivemos 2 anos de clima muito ruim, muita seca, e agora esse ano tem um cenário oposto. Está tendo chuva, então isso acaba animando o mercado. Então a expectativa ainda é de um clima bom. A safra está garantida? Claro que não está garantida ainda, só está garantida na hora que começa a colheita, realmente lá no finalzinho do mês de abril, maio, junho, ganhando força. Mas, por hora, não existe risco no mercado. Então, se o clima está favorável no Brasil, eu tenho colheita começando na Colômbia e na América Central, e em algumas semanas começa a colheita no Vietnã, que é o segundo maior produtor de café. Por que eu vou adicionar prêmio de risco nas cotações? Não tem sentido. O risco vai para o preço quando ele se apresenta. E como não há essa percepção de risco ainda, os preços acabam reagindo para baixo e nós temos esse cenário ali, quase 3% de queda para o vencimento mais curto lá na Bolsa de Nova York. Trigo. O trigo reagiu à notícia do fim de semana,
que a Rússia anunciou que estava saindo do acordo no Mar Negro após um ataque a um navio. O preço fez aquele spike novamente de preços, chegou a $9 por bushel. Ontem eles anunciaram o oposto, que eles vão continuar no acordo de grãos. Inclusive, há essa notícia aqui na Reuters, que a delegação russa retoma os trabalhos de comércio de grãos. Então, o mercado reagiu à notícia, a notícia fez preço e as cotações derreteram. Ontem foi uma queda de 6%, ou seja, toda essa alta do fechamento de sexta-feira para segunda-feira e o aumento da terça foi anulado praticamente pela queda de ontem só, devido à notícia. Então, notícia fez preço? Fez. Notícia fez preço? Fez. E hoje está estendendo, porque há navios saindo sem problemas, as inspeções continuam acontecendo lá no Mar Negro, então os preços têm espaço para cair mais. Vai cair muito? Não sei. O cenário do trigo também é apertado, a Argentina está com problemas de produção, a Austrália está com problemas na produção, o plantio nos Estados Unidos deve finalizar esta semana já do trigo de inverno, então problemas na China também. Hoje saiu mais uma matéria na China que há uma seca muito forte prevista para este inverno lá, então problemas devem acontecer na produção de trigo também. Agora, a Rússia está animada com as suas exportações, ela entregou uma carta para a ONU, aparentemente ela vai ser atendida nas solicitações para facilitação das exportações, então países como o Egito, como o país do norte da África, e outros países que são importadores de trigo russo acabam ficando um pouquinho mais animados, mas o cenário, o aperto ainda, ele persiste. O milho caindo hoje, o movimento ele vai ser basicamente o mesmo do trigo, só um pouquinho, só o pessoal que engasopou aqui. O movimento do milho ele vai ser muito similar ao trigo. O milho tem uma relevância um pouquinho menor em comparação com o trigo na região do Mar Negro, mas ele vai acompanhar porque eles são competidores com relação à proteína. E ele continua trabalhando dentro de um caixote. Os bandas de Bollinger aqui, eles estão se estreitando cada vez mais. O RSI já veio abaixo de 50 pontos. Aqui, em alguma hora, isso terá que tomar uma direção de preços. Mas hoje, reagindo também à alta do dólar DX e à queda do trigo lá na Bolsa de Chicago. Agora, um detalhe que é um das chamadas aqui é que a China aprovou e divulgou ontem na sua alfândega uma lista de exportadores de... Só um pouquinho, pessoal, que tá tosse aqui. Divulgou a lista das empresas, das tradings aprovadas a exportar milho para lá. Então, aquele processo que começou há 3, 4 meses atrás, na assinatura do acordo fitossanitário, que a gente conversava aqui que a burocracia não é fácil, não dava para ter uma esperança de exportações saindo tão cedo. Ontem, a alfândega da China divulgou quais são as empresas que já possuem esse cadastro para exportar lá. E essas empresas são a ADM, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus e a COFCO, ou seja, são as 5 maiores tradings de commodities agrícolas do mundo que conseguiram essa autorização lá. Elas já tinham autorização para exportação de soja, agora está com a exportação de milho também. Então a gente deve ver um volume fraco saindo nos próximas semanas aqui ainda, mas isso deve ganhar força com o Safrinha 23 aqui do Brasil. Então isso deve ser transferido lá para frente. Agora não se enganem, isso ficará na mão dessas empresas. Se aparecer um maluco aí dizendo que está exportando milho para a China, não acreditem, porque, como eu falo aqui, exportação de commodities para a China é altamente regulado. Você precisa ter o cadastro aprovado aqui no Ministério da Agricultura e o cadastro aprovado lá, e nós sabemos quem são essas empresas porque são dados públicos. Se você entrar no CIPEAGRO, que é o sistema do Ministério da Agricultura aqui do Brasil, você vê a lista das empresas que estão cadastradas como exportadoras lá
Assim como se você entrar na alfândega chinesa, no AQSI, que você vê os dados das empresas que estão cadastradas lá. Então não é qualquer louco que consegue exportar para lá, mas esses loucos aqui que estão já autorizados. Farelo de soja também teve a autorização, o acordo assinado no milho foi assinado junto com o farelo. E aqui as empresas são a Bung e a Olam. Eles não quiseram comentar, mas o Brasil vai poder exportar farelo para lá agora. Também é uma boa notícia aqui para o Brasil. Então, produtores lá nos Estados Unidos já começam a ficar preocupados. Por quê? Porque 3/4 do comércio global de milho, alguns anos atrás, era dos Estados Unidos. Isso daí caiu para 1/3. Ou seja, eles tinham 75% do mercado, hoje eles têm 30%. Entrada da Argentina, Brasil e Ucrânia no mercado tirou o market share dos Estados Unidos. E isso deve reduzir agora com o Brasil podendo exportar para a China. Agora, compradores que são fortes aqui no Brasil, que é Egito, que é Europa, que é o Japão, pode migrar para os Estados Unidos se o prêmio lá cair, porque o principal comprador hoje também migrou de origem. Então, começa um jogo geopolítico agora com relação ao trade de milho, e isso tem força para mudar a dinâmica na Bolsa de Chicago e tem força para mudar a dinâmica aqui na B3 também. Então, temos que acompanhar, é cedo para dizer esse movimento, mas pode mudar, sim, dinâmicas de mercado, sim. Nos Estados Unidos, ontem a EIA divulgou os dados que eu comentei com vocês e a produção de etanol teve a terceira semana consecutiva acima de 1 milhão de barris por dia. Então, na semana passada, 1 milhão e 33 e agora 1 milhão e 40. Basicamente estável, mas continua acontecendo, continua aumentando a produção de etanol a partir de milho por lá, acaba dando um suporte para os preços na Bolsa de Chicago. Indo para a soja, farelo e óleo, o óleo caindo, normal, petróleo caindo, o óleo de soja também caindo, 0,81%, farelo de soja caindo 0,91% e o grão caindo 1% hoje, 14 dólares e 39. Nós tivemos aqui praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões de alta, 2 semanas de altas para a soja, e hoje nós temos uma queda de 1%. Então, pode ser uma realização de lucros realmente depois aqui de quase 2 semanas operando em alta. Notícia importante, que é um dos destaques de hoje, vai mudar, até que enfim, vai mudar a mistura de biocombustível aqui no Brasil. E isso é muito importante para o mercado, não só de soja, mas para o mercado acionário também. Então, o Ministério de Minas e Energia vai levar a normalização da mistura para a equipe de transição. Então, nós sairemos do B10, que é hoje, que já está defasado esse B10, já deveria estar no B14. Então, a informação do Ministério é que eles vão levar para a equipe de transição a mistura que começa em janeiro para o B14 e em março para o B15. O que é isso? É 14% de mistura de biodiesel, que é feita a partir do óleo de soja, no diesel mineral, que vai se tornar o produto que a gente consome direto no posto. E depois, em março, isso aumenta para 15%. Já era para estar aqui, só que devido ao alto preço da soja do ano passado, o governo adiou essa atualização e nos manteve no B10. Qual que é a dinâmica aqui? Vai ter soja no Brasil, porque esse aumento aqui para 14%, 4 pontos percentuais e depois para 15%, ele tem potencial para puxar o consumo de esmagamento de soja no Brasil em torno de 3 milhões, 4 milhões de toneladas, que é um consumo muito grande, perto do que nós já temos, de 50 a 55 milhões de toneladas. O problema não é a quantidade de soja, porque o Brasil está vindo com uma safra muito alta aqui, quase 150 milhões de toneladas. O problema é na capacidade de produção, de esmagamento. E o outro problema é, se eu não tiver demanda por farelo, eu vou ter demanda por óleo e não tenho demanda por farelo, a margem da indústria piora. A margem da indústria piora. E isso nós sentimos nesse indicador aqui, que é o oil share, a participação das cotações do óleo nas cotações do grão. Tem como calcular aqui no Brasil também, a gente está calculando, estou calculando referente à Bolsa de Chicago. Você vê que a média dos últimos anos
ele fica aqui, ó, nessa faixa de 30% e 32%, ou seja, a cotação do óleo de soja é em torno de 30% a 32% das cotações do grão na Bolsa de Chicago. Mas desde início de 2021, com a disparada no preço da soja, a margem da indústria piorou. Ele chegou numa máxima aqui de 50, reduziu, mas não chegou abaixo da barreira dos 40 e agora voltou a crescer e está em 47%. Ou seja, um produto que eu tenho um rendimento de 18%, 19%, representa metade do valor daquele grão, daquela matéria-prima. Isso é ruim para a indústria. Isso é ruim para a indústria. Então a gente tem que ficar de olho, porque há esmagadoras importantes aqui no Brasil, há empresas ligadas a sementes, ligadas à distribuição, ligadas à comercialização. Então temos realmente que ficar de olho nessa mistura de biocombustível aqui no Brasil, e isso pode mudar realmente a dinâmica de mercado. Indo para o açúcar também caindo um tasquinho hoje, depois do anúncio da Índia de limitar as exportações lá, colocar barreira nas exportações, caindo 0,11%, até me surpreende uma queda tão baixa com essa queda do petróleo aqui. Ontem não tivemos sessão no Brasil, na B3, então não temos arroba do boi, não temos ações de empresas listadas aqui na B3 e também não temos cotações do milho. A gente tem hoje 9, 10 horas quando abre o mercado à vista. Indo lá para a China, hoje tem que acelerar, hein? Cotações do minério de ferro lá na China em alta hoje. Então, subindo aqui 1%, 0,5%, 1,7%. Por que o minério está subindo? Porque há expectativa de reabertura da China com apoio político. Então, a China está pensando, ou pelo menos as notícias que nós temos aqui, que ela está pensando, deixa eu mudar a tela, que fica mais legal para nós vermos, para nós sairmos agora das commodities agrícolas. A China está pensando em reduzir a intensidade dos bloqueios do Covid, da política de Covid zero. Então, isso acaba animando um pouquinho o mercado e o minério de ferro hoje fechando em alta. Então, isso é bom para a Vale aqui no Brasil. Vamos ver como que o mercado abre às 10 horas ali, o mercado à vista abre. Então, o minério de ferro subindo também. O problema está com relação à energia. O custo de energia está muito complicado e a China deve ter uma redução na geração de energia hidrelétrica devido à seca. Então, a China, que já está com um problema já de energia há mais de um ano, ela tem um problema de seca agora, olha aqui, ó, e deve reduzir o consumo de energia, a produção de energia através de hidrelétrica. Então, sudeste da China, com o risco de um inverno muito seco, vai derrubar a geração de energia hidrelétrica. E ela já está também trabalhando para reduzir o consumo de gás natural. Então, as importações de gás natural já estão extremamente baixas, porque está muito caro. Então, ela quer reduzir as importações de LNG. Ela tem uma preocupação com relação ao fluxo de LNG Rússia-China, que se houver problemas, ela entra num risco realmente energético mais forte. Então, ela está tentando diversificar as gerações de energia, deve aumentar nuclear, deve aumentar eólica, deve aumentar carvão, reduzir o LNG, e ela trabalha com um armazenamento, um aumento dos estoques de LNG. Então, o consumo de gás na China pode registrar a primeira queda em 20 anos. Em 20 anos. Para se ter uma ideia. Então, problemas de energia da China. E quem está se tornando o maior importador de LNG nesse momento é o Japão. Então, aqui, ó, o Japão se tornando esse ano o maior importador mundial de LNG, já que as restrições prolongadas na China e os custos de importação prejudicam a demanda. Então, aqui nós entramos em algumas questões. A atividade industrial na China deve cair. E o PMI, divulgado na semana passada, já mostrou isso. Já veio abaixo do que o mercado esperava. Era 50 pontos, veio 49,2 pontos. Pro indicador de PMI é um número muito forte. Crise de energia vai afetar a produção de aço, então vai ter que reduzir ainda mais a atividade industrial por lá. Talvez passando o inverno, a gente possa ter uma retomada industrial lá na China um pouquinho antes, mas por hora a gente deve ter um problema nessa geração. Esse problema não está só com a China, ele está com a Europa também. E é aqui o risco que eu falei para vocês, da Europa.
Crise de energia acaba com o poderio industrial da Europa. Os Estados Unidos, mesmo com a crise de energia global, o gás nos Estados Unidos está 5 vezes mais barato do que está o gás na Europa. Muito mais barato do que está o gás na Europa. Então, na Europa, está havendo várias campanhas para redução do consumo de gás, principalmente industrial. O problema é que indústrias que consomem muito gás, muita energia, que é o caso de indústria de fertilizantes, indústria automobilística, produção de aço, elas estão reduzindo a produção e muitas delas fechando as portas e podem nunca mais voltar. Então, pensa comigo, se eu tenho um problema grave de energia aqui no meu continente, no meu país, e eu tenho um país sério, do meu lado aqui, há uma viagem de 10 dias de diferença, que não está com estes problemas, e é um país juridicamente seguro, por que não transferir o meu investimento para esse país? E quem que tem chance de liderar essa atração de investimento? Os Estados Unidos. Então, olha o indicador de manufatura, a queda que teve na zona do euro, 46,6%, a queda do PMI. E nos Estados Unidos está basicamente no equilíbrio entre retração e crescimento, 49,9 pontos. Então, indústrias como BMW, Mercedes, de fertilizantes, de indústria química, pode sair da Europa e ir para os Estados Unidos. Por que não vem para o Brasil? Porque o Brasil não tem esse tipo de energia. Não tem esse tipo de energia que é necessário para a produção de alguns produtos. Então, a gente não tem energia para a produção de fertilizantes. A gente poderia ter, mas seria um processo longo. E esse longo não entra na janela que o industrial europeu precisa. Então, pode levar a atração de investimentos para os Estados Unidos devido aos altos custos de energia. Olha a discrepância nesse gráfico aqui entre os preços do gás natural da Europa e dos Estados Unidos. É 20% do valor. 20% do valor é um absurdo. Então, é um movimento possível que nós podemos ver um pouco mais à frente. Indo para o petróleo, como eu comentei com vocês, o Reino Unido vai manter a taxação das empresas de petróleo lá. O pessoal tinha uma esperança que o Sunak assumisse aqui e voltasse atrás com relação a essa tributação. Não vai ter, não. Vai ter tributação assim. E a esperança é que eles arrecadem 40 bilhões de libras, 45,55 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para combater crises de energia futuras que eles podem ver reduzindo a dependência de outros países. Então, basicamente, estas foram as notícias. Terminei em cima da hora, então não tem mais notícias relacionadas aqui. O ouro hoje está caindo com um Fed aumentando juros. Cadê o ouro aqui? Há uma correlação que nós já sabemos, uma correlação inversa entre cotações do ouro, rendimentos do ouro e rendimentos de juros, porque o ouro tem custo de carrego, o juro não tem custo de carrego, e olha onde que está as cotações do ouro aqui. É a mínima desde março de 2020. Ouro nas mínimas de março de 2020. E para fechar, Brent caindo 1,4, na MXWTI caindo 1,67, na China subindo 0,83. Há uma melhora de margem na China com a queda do petróleo e aumento do custo derivado. A Ásia que se tornou o maior exportador de derivados de petróleo para a Europa. O ouro caindo 1%, BDI caindo 4,0%, e isso se deve a uma demanda um pouquinho menor na China, apesar de ter aumentado essa demanda nos últimos dias. Já estou fechando aqui, só vou mostrar para vocês o fluxo de milhas náuticas transitadas com minério de ferro. A gente vê que houve um aumento de setembro a outubro. Isso daqui é um movimento sazonal, mas veja que a tendência desse fluxo é cair. Então, o BDI, que ele antecipa esse tipo de movimento, que é o Baltic Dry Index, ele já reflete uma queda nesse momento, de entre outubro e novembro, no transporte de minério de ferro, caindo 4% aqui. Então, não tem vida fácil para a Vale aí nos próximos dias com essa queda na demanda por minério de ferro. Para fechar, vamos dar uma olhada aqui, commodities e grãos. Trigo, Bolsa de Chicago em 7% de alta,
trigo na Europa 0,66 de baixa, desculpe, baixa, milho 0,84 de baixa, soja 0,83. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Óleo de palma, queda de 1,45. Algodão, queda de 1,93. Café robusta, queda de 2,39. Arábica, 3,08. Cacau, 0,84. E açúcar, 0,27. E a borracha lá em Tóquio, um dos ativos mais importantes do mundo, 1,83. Brincadeiras à parte. Então, terminei em cima da tampa, 31 minutos de programa. Vamos dar uma olhadinha no like. Nossa senhora, olha, 70 likes só. Pô, pessoal, vamos ajudar no like. Aí, pelo que eu vi aqui, não há nenhum problema. O Marco falou que nos últimos 10 anos a produção de trigo no país atingiu em média 24 milhões de toneladas por ano, de acordo com dados da Abares Farb Austrália. Esse ano a gente deve ter. Cabral, melhor live do Brasil. Deveria passar em todos os canais de... Valeu, Cabral, valeu. Então, como não tem perguntas aqui na BMC, eu também vi que não tem nenhuma pergunta aqui. A discussão do Brasil continua sendo ainda a votação. Eu espero que em algum momento isso se acalme. Então vocês ficam agora com o pre-market aqui na BMC e voltamos amanhã no Bom Dia Commodities no Sextou. Obrigado a todos. Tchau.